sem tempo mais para lamentar, né? Quarta rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira e já tem Ceará Sporting Clube em campo, Ceará e Vasco, jogo importantíssimo, a maneira aí mais fácil de sair de qualquer tipo de pressão por resultado é uma vitória dentro de casa, 3 pontos que seriam muito importantes. E o Vasco vem com desfalques, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso adversário. Felipe Coutinho não viajou, tem mais 2 desfalques fora o Felipe Coutinho, jogador que dispensa apresentações, né? Um dos destaques do time do Vasco. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso adversário e algumas coisas a mais, tá bom? Chegou por aqui, deixa o like, compartilha, manda para geral, quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Galera, tá aí, informação do Vene Casagrande, 3 desfalques, pelo menos aí, é o que tem o Vasco para essa partida na Arena Castelão. Felipe Coutinho, Tietê e Puma Rodrigues, tá? Puma Rodrigues é lateral e ele é reserva, então não chega a ser um desfalque tão sentido assim. Vai ficar de fora por conta do nascimento do filho, né? Eu acho que foi até o próprio Vene Casagrande que trouxe lá no Twitter essa informação. Bom, tô procurando aqui ao vivo e é isso, questões pessoais, né? Tanto o Puma como o Tietê estão fora por questões pessoais. Eu tinha visto que no caso do Puma seria pelo nascimento do filho. O Tietê, aí sim, é um jogador que voltou de lesão e é um titular, né? Um jogador que vinha sempre entrando como titular, saindo no segundo tempo, estava sendo substituído, não estava ali aguentando 90 minutos, mas é sim um titular do Vasco que é ausência para esse jogo contra o Ceará na Arena Castelão nessa terça-feira, 9h30 da noite. E aí, Felipe Coutinho, esse aí me parece ser realmente um caso de poupar jogador, né? Tá poupando o Felipe Coutinho aí, tá numa sequência também desgastante. É bom lembrar, cara, que o Vasco está aí numa sequência de meio de semana, fim de semana, né? São vários e vários jogos, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Vem numa sequência desde que perdeu a semifinal pro Flamengo, foi eliminado do Carioca. O Vasco ganhou do Santos dentro de casa, tá? Foi 2-1. Depois empatou com o Melgar, 3-3 fora de casa. Perdeu para o Corinthians por 3-0, goleada do Corinthians no Brasileirão. E aí, mais um jogo fora de casa que o Vasco não consegue vencer. Aí venceu o Puerto Cabello, Cabello, enfim. Venceu por 1-0 no meio de semana e agora no fim de semana venceu o time do Sport Recife 3-1. Teve um lance polêmico lá do Verratti. Aliás, o Verratti é um dos destaques, né? E deve vir para a capital cearense. Olho nele, né? Olho nesse jogador que está sendo muito perigoso, principalmente nas bolas aéreas. É o grande destaque do Vasco. Então, fez 2 gols contra o Sport e é um dos artilheiros aí desse campeonato. Então amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, transmissão no Premiere e aqui no BPR também estaremos aí em transmissão sem imagens, mas com vocês, junto com o canal Gomes Farias Oficial, já fica o convite para toda a galera chegar junto, tá? O destaque é justamente em relação a esses jogos fora de casa, né? O Vasco não venceu fora de casa depois do Campeonato Carioca. E aí, realmente a gente tem que se aproveitar disso, cara, do fator casa, tá? O Ceará é muito forte dentro de casa e a gente precisa, de fato, se aproveitar dessa situação. Vai ser um jogo difícil. O Vasco é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e aí, realmente, foram 2 vitórias, uma derrota, né? 2 vitórias dentro de casa aí do Vasco e uma derrota. Então, o Vasco vai bem até este momento no Brasileirão. Mas é tudo muito começo, é um campeonato brasileiro aí que a gente vê um Z4, por exemplo, Atlético Mineiro não deve lutar aqui na parte de baixo da tabela, o próprio São Paulo, que começa com 3 empates, o próprio Bahia também, que começou com 3 empates, são times que devem estar na primeira parte da tabela, e o Vasco, ainda para mim, é uma incógnita. Acho que vai lutar ali na parte do meio, sabe? Vai tentar uma vaga em pré-liberta ou sul-americana. Não vejo o Vasco lutando em G4 durante essa competição. E o Ceará, hein? O Ceará preocupa, cara. Preocupa porque a gente sofreu com desfalques no último jogo contra o Juventude. Matheus Bahia, lateral esquerdo titular, sentiu um desconforto. O reserva Daniel Nicolas teve uma lesão
muscular, e aí a gente ficou sem lateral esquerdo, teve que improvisar o William Machado por ali, tirou ele da posição que ele estava indo bem para botar numa posição que ele acabou não sendo tão bem, né? Não sendo tão eficiente ali na lateral, e é um problema para Léo Condé. Léo Condé tem que pensar melhor o que é que ele vai fazer. Será que ele tenta colocar Rafael Ramos por ali pela lateral esquerda? E aí, tem a questão do Fabiano. O Fabiano está muito desgastado. Não sei se ele vai ser titular na lateral direita. Então é um quebra-cabeças para o Léo Condé, que além disso tem Lucas Mugni, provavelmente fora, né? Teve uma pubalgia e também não atuou contra o Juventude. Agora, o substituto do Mugni foi justamente o Matheus Araújo. Matheus Araújo falou com a imprensa, teve coletiva de imprensa, e aí eu vou trazer um pouquinho o que é que ele falou nessa coletiva, tá? Já projetando esse jogo contra o Vasco. Acredito que vai ser titular, tá? Acredito que vai ser titular. Acabou participando ali de uma assistência no gol do Ceará lá contra o Juventude, né? Do gol do Ailon. Vamos ver o que é que falou aí Matheus Araújo já projetando essa partida. Cara, como eu falei, eu acho que todos os jogos da Série A são jogos muito difíceis. Então, eu acho que a todo momento a gente tá ali dando o nosso melhor. Então, eu acho que, graças a isso, né, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais nesses minutos finais. Como você falou, a gente acabou tomando dois gols, né? Um lá contra o Red Bull e agora contra o Juventude nos acréscimos. A gente acaba saindo na frente e acaba tomando esse gol. Então, eu acho que falta um pouquinho mais a gente conseguir dar um pouco mais nessa reta final, porque querendo ou não é importante. Eu acho que esses minutos finais podem fazer a diferença e podem mudar o jogo como vem acontecendo. E eu tenho certeza que o Léo tá planejando alguma coisa boa pra gente continuar treinando e mantendo para que isso não se repita novamente, a gente consiga manter aí, né? Começar na frente, terminar o jogo e ganhar mais jogos pelo Ceará. Pois é, foi até a pergunta, acho que do Rodrigo Cavalcante em relação a esses gols que o Ceará toma, e tá sendo uma preocupação do torcedor. O Ceará abre o placar contra o Red Bull, leva o empate, né? Tudo bem que contra o Grêmio conseguiu sustentar, mas novamente abre o placar contra o Juventude, e acaba sofrendo o empate e a virada, né? O empate no final do primeiro tempo e depois a virada no segundo tempo. É algo também que tem que ser corrigido, essa atenção aí de segurar o resultado. Às vezes eu vejo que o Ceará tem que ter mais malícia no jogo também, sabe? Final de primeiro tempo, final de segundo tempo, não é mais pra ter jogo não, cara. Pelo amor de Deus, usa da malícia, cai aí, sabe? Faz uma cera, tem que fazer, todo mundo faz, a gente tem que fazer também. E não só isso, segurar mais a bola, se arriscar menos. O Ceará acaba às vezes recuando demais, recuando suas linhas, e o adversário se aproveita, vai pra cima e na base do abafa consegue fazer seus gols. Então é algo que preocupa realmente. O Ceará tem que saber segurar o resultado e saber administrar melhor suas partidas, principalmente essas fora de casa, né? Quando consegue abrir o placar. Cara, é a postura que o Léo Condé deve desejar. Você abrir o placar fora de casa é você ter a oportunidade de fazer o que o Ceará faz de melhor, que é a transição, né? Jogar no contra-ataque, jogar no erro do adversário. E o Ceará não tem aproveitado essas oportunidades. Tomara que contra o Vasco seja diferente, o Ceará consiga administrar melhor esta partida, tá? Os desfalques realmente preocupam o Ceará. Eu nem trouxe aqui, cara, eu ia esquecendo de trazer os relacionados do Vasco, né? O Vasco que tem aí até uma lista sendo divulgada dos jogadores que vão atuar aí contra o Ceará, tá? Então tá aí esses jogadores aqui, ó. Adson, Alex Teixeira, Daniel Fusato, Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lodi Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton, Luiz Augusto, Matheus Carvalho, Nuno Pereira, Pablo, Paulinho, Paulo Henrique, Paulo Ricardo, Paier, Rayan, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Jogadores relacionados aí para essa partida contra o Ceará, tá? Então até destaco, né, também os desfalques do Vasco, como Felipe Coutinho, o próprio Titi, titulares que não vão atuar na Arena Castelão, mas ainda assim é uma equipe muito boa, a equipe do Vasco, que ainda está numa oscilação, está tentando aí achar seu melhor futebol, mas, meu amigo, todo cuidado é pouco. Ainda mais porque no histórico, infelizmente, eu sei que histórico não entra em campo, cara, mas no histórico, o histórico não é legal não. Entre Ceará e Vasco, a gente tem que quebrar aí um tabu. Até o próprio Mauro Bastos trouxe aí lá no X esse histórico aqui de 30 jogos, 4 vitórias do Ceará.
18 do Vasco, né? É uma freguesia que o Ceará precisa quebrar na Arena Castelão amanhã, nessa terça-feira, tá? Na Série A foi só uma vitória do Ceará. Apenas uma vitória do Ceará e foi uma baita vitória em 2020, 4-1 em São Januário, show do Vina, né? O Ceará foi muito bem nessa partida, mas foi a única vitória do Ceará contra o Vasco em Série A. Foram 9 vitórias deles, 7 empates, então costuma ser um grande problema a equipe do Vasco contra o Vozão, né? Eu sei que histórico não entra em campo, mas a gente precisa tomar cuidado sim, porque de toda forma vai ser um jogo complicado e o Ceará precisa se provar à frente aí diante de sua torcida. Beleza, galera? Vídeo rápido para vocês. Hoje de manhã eu não pude fazer, tava resolvendo algumas questões pessoais e aí agora à tarde lançando esse vídeo, mas hoje à noite tem live também pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Cara, garanta seu ingresso, faça teu sócio. Vamos chegar forte aí na Arena Castelão, 9h30 nesta terça-feira e daqui para lá tem muito conteúdo aqui no BPR. Fechou? É isso, valeu. Bora, Vozão.